O café da manhã é a principal refeição do dia. Tome o café da manhã como um rei e como uma rainha. Será que você já ouviu alguma dessas frases? Bom, o café da manhã é uma das refeições mais bem vistas aí aos olhos da maioria das pessoas. E por isso que ela é muito bem falada e algumas pessoas dizem que ela é a principal refeição do nosso dia. Não que ela seja exatamente a principal refeição do nosso dia. É uma refeição muito importante e por isso que a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Nós temos uma grande variação dos alimentos que a gente tem presente na primeira refeição do nosso dia, o querido café da manhã. Por exemplo, alguns pacientes me falam que gostam muito de cuscuz, e aí você já sabe que esses pacientes são lá do Nordeste, né? Então é muito comum que o pessoal do Nordeste coma cuscuz, carne seca e talvez um ovo ali junto com esse cuscuz. Já o paulista gosta do famoso pão na chapa e o pingado, né, que é o café com leite. Se você já for para Minas Gerais, com certeza vai ter um pão de queijo. E se você perguntar para os meus avós o que eles gostariam de comer no café da manhã, com certeza eles vão falar arroz, ou melhor dizendo, o gohan e um chazinho verde provavelmente. E você, antes de continuar esse vídeo, já coloca aqui nos comentários o que você gosta de comer no seu café da manhã e da onde você é, porque existem alguns alimentos, né, como eu disse, que são muito característicos devido à nossa cultura, a uma região do nosso Brasil que você mora, que você nasceu, cresceu e aprendeu a comer de um jeitinho, né, especial. Ou talvez você seja descendente de outro país e aí você consegue comer um café da manhã um pouquinho diferente do que os brasileiros estão acostumados. Bom, se você é um nicho fan de raiz, já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo porque me ajuda demais e o YouTube vai continuar distribuindo vídeos desse tipo aqui para você. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizai, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E aí eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você sempre receber uma notificação quando eu colocar um vídeo novo aqui, que sai toda semana, a gente sempre tem um vídeo novo aqui. Bom, pessoal, vamos lá então. O que comer no café da manhã? Eu vou aqui apresentar para você alguns pontos que eu estou pensando quando eu estou planejando um café da manhã ali para o meu paciente. Quando você está em consulta ali comigo, eu gosto de combinar as coisas com o meu paciente. Como assim combinar, Fernando? Porque eu vou perguntar os alimentos que essa pessoa já tem o hábito de comer, quais os alimentos que ela prefere, quais que ela prefere não comer, tá? E aí a gente vai entrar num acordo para escolher a melhor opção. Eu sempre gosto de lembrar, né, tanto os meus pacientes quanto aqueles que ainda não são pacientes, que eu não vou mudar tudo. Eu gosto de mexer aos poucos na alimentação. Porque como a alimentação é um hábito, por exemplo, o café da manhã, o que você come no café da manhã? Provavelmente você come isso há anos, a não ser que você tenha feito uma mudança recente, porque você está querendo emagrecer, porque você começou a treinar. Normalmente você faz uma mudança porque você está querendo alguma coisinha ali diferente. Agora, se nos últimos tempos você não teve nenhum objetivo diferente de que você tinha algum tempinho atrás, provavelmente o seu café da manhã é muito parecido há muito tempo. Então, a gente não tem o costume de ficar mudando muito os alimentos que a gente come. Por quê? Porque é prático. Você acorda ali, você já sabe o que você vai comer, você já sabe o que você vai preparar. Às vezes, você começa a preparar o seu café da manhã e você nem acordou ainda, né? Você está ali dormindo, já está colocando água para esquentar, para fazer o seu café, já pegou alguma coisa ali na geladeira, mas se perguntar seu nome, você não sabe seu nome ainda, né? Então assim,
tá muito automático ali. Por quê? Porque é hábito em cima de hábito. E por isso eu gosto sempre de combinar com o meu paciente as coisas que a gente vai colocar ali na alimentação dele. É claro que eu não vou fazer todas as vontades do meu paciente, mas eu gosto ali de colocar algumas coisas que ele já tem o hábito para facilitar a adesão desse paciente ao planejamento, porque é exatamente essa adesão ao que a gente planejou que vai fazer com que esse paciente tenha sucesso. Porque não adianta nada eu fazer uma ótima prescrição ali, montar o cardápio perfeito, mas se meu paciente não consegue seguir, se ele não consegue seguir, ele não tem adesão, aonde que a gente vai chegar? Em lugar nenhum. Porque ele precisa fazer o que está ali planejado. Se ele não consegue fazer, a gente não consegue chegar em nenhum resultado. Então, por isso que eu considero a adesão muito importante. E para o paciente ter adesão, esse planejamento precisa ser uma coisa que ele consiga fazer no dia a dia. O primeiro ponto que eu vou pensar aqui, quando eu vou planejar o café da manhã de algum paciente, eu vou pensar num alimento que seja fonte de proteína. Por que que eu fico pensando no alimento fonte de proteína? Porque a proteína, ele é um macronutriente muitíssimo importante na nossa alimentação. Bom, um dos pontos importantes aqui, a maioria dos meus pacientes, eles buscam o emagrecimento e a proteína é um nutriente que traz saciedade. Bom, quando a gente está falando de emagrecimento, uma coisa muito importante, uma coisa que sempre está na cabeça ali da pessoa que quer emagrecer é aquela sensação de fome. Então, de um lado a gente tem fome e do outro lado a gente tem saciedade, que seria a não fome, digamos assim. Então, de um lado fome, de um lado não sentir fome. A gente precisa pensar nesse lado aqui. Por quê? Se o paciente quer emagrecer, uma coisa importante é ele não ficar pensando em comida. Por quê? Porque comida traz calorias. E se você já me acompanha aqui, você sabe que as calorias é um ponto muito importante para quem quer emagrecer, porque sem fazer um déficit calórico, a gente não chega no emagrecimento. Fernando, o que é déficit calórico? Déficit calórico, bem resumido, é você gastar mais calorias do que você consome. É isso, bem resumidamente, tá bom? Então, especialmente o paciente que quer emagrecer, a saciedade é um ponto muitíssimo importante na rotina dele. Outro ponto importante que eu também penso para o meu paciente é a manutenção da massa muscular. A ideia é que no processo de emagrecimento a gente não perca a massa muscular ou perca pelo menos o mínimo possível. Por quê, Fernando? Quando a gente está pensando em emagrecimento, a gente está pensando em diminuir. A gente não está pensando em abaixar no nosso peso ou melhorar a nossa composição corporal. Isso significa diminuir a quantidade de gordura que a gente tem no nosso corpo. Ou seja, a gente está pensando no sentido de desfazer as coisas, diminuir. Só que o nosso corpo é um só. Ou seja, ele está pensando em diminuir tudo. Ele está pensando em diminuir todo o nosso corpo. De um lado a gente tem a gordura, que é o nosso foco, mas do outro lado a gente tem a massa muscular. Só que a massa muscular a gente quer evitar ao máximo que o nosso corpo diminua esse tipo de tecido. E por que a gente quer que o corpo não diminua a nossa massa muscular? Porque a massa muscular é um tecido muito ativo. Em outras palavras, os nossos músculos gastam bastante energia. E lembra que a gente falou de déficit calórico, que o nosso gasto tem que ser maior. Quando a gente está pensando num gasto maior, tudo aquilo que gasta energia é interessante para a gente gastar mais, correto? Então, evitar a perda muscular é muito importante,
Por isso que alimentos, fontes de proteína são importantes não só no café da manhã, mas ao longo do dia. Se a gente tiver em várias refeições ao longo do dia, isso pode ser muito interessante para você que quer emagrecer. Então, os alimentos, fonte de proteína que podem aparecer no nosso café da manhã são vários. A gente tem os ovos, a gente tem o leite, a gente tem iogurte, a gente tem os queijos. A gente também tem as carnes, como a gente falou lá dos nordestinos que gostam de cuscuz com carne seca, então tem carne, mas também tem carne seca. Tem frango, normalmente o pessoal coloca frango desfiado, algumas pessoas colocam atum no café da manhã. Tanto o atum quanto o frango dá para a gente fazer um patezinho ali, ou as pessoas usam para rechear uma tapioca, por exemplo. E aí, para quem não come carnes, né, e alimentos de origem animal, a gente tem principalmente as leguminosas. Tem uma opção muito bacana que é o hummus, que é feito à base de grão de bico. E um outro carro-chefe ali das leguminosas é a soja. A gente tem o tofu, por exemplo, que é feito à base de soja, ou a gente também tem a proteína texturizada de soja, que também pode entrar como uma opção. A gente também tem que é um suplemento, mas ele também pode entrar no nosso café da manhã. A gente tem o nosso whey, que é a proteína do soro do leite. Mas também a gente tem o whey, né, que na verdade não é whey, mas que sejam de outras fontes, né, o whey do bife, o whey de proteína da soja, da ervilha. Então a gente também tem outras opções de whey que não são provenientes do leite. O segundo ponto que eu vou pensar no café da manhã do meu paciente são as fibras. E aí eu estou pensando de novo em saciedade. Normalmente as pessoas não costumam pensar nesse ponto. E aí por isso que fala, nossa, Fernando, eu comi um lanche em meia hora, 1 hora, eu já estava com fome de novo. Por quê? Não se atentou aos nutrientes que dão mais saciedade. E aí as fibras são muito importantes. E a gente pode pensar em alguns alimentos também. O grande grupão aí que vai fazer bastante diferença e tem milhares de exemplos aí são as frutas. As frutas são um alimento, né? É um grupo de alimento muito interessante que a gente pode sim pôr no nosso café da manhã. Não precisa ficar com medo das frutas, tudo bem? Trazendo fibras, a gente também tem aveia, tem o psyllium, que é muito interessante. A gente pode optar até por um pão integral, uma torrada integral. Tem gente que também gosta de batata doce no café da manhã, mandioca. Tem muitos pacientes que falam, né, que eu gosto de uma mandioca cozida ali no café da manhã. A gente insere no café da manhã porque também é uma ótima opção. A gente também poderia pensar numa linhaça, numa chia ou numa quinoa. Esses alimentos, né, as pessoas gostam de colocar eles em algum outro alimento, pode ser no iogurte, pode ser junto com a fruta, e aí a gente aumenta bastante o aporte de fibras dessa refeição. E por último, eu também penso em algum alimento fonte de carboidrato. E aí assim, o carboidrato, né, o alimento que vai ser fonte de carboidrato, ele costuma se mesclar muito com o alimento fonte de fibra. Então as frutas que a gente comentou também vão trazer já o carboidrato. Então ele traz as duas coisas, traz os carboidratos e eles trazem também as fibras junto. A aveia também vai ser assim, vai ter o carboidrato, vai ter a fibra, os pães, a mandioca, a batata doce. Então os alimentos normalmente vão ter carboidrato e vão trazer as fibras junto. Então esse café da manhã, ele poderia, por exemplo, ser um pão com ovo. É um café da manhã que eu gosto de passar para os meus pacientes, que as pessoas gostam de um pãozinho, normalmente gostam de ovo, então é um café da manhã que costuma ir bem. As pessoas têm comido bastante tapioca, e aí tapioca com ovo, ou tapioca de frango, ou frango com um pouquinho de queijo, então fica uma tapioca bem interessante. Outras pessoas já gostam de comer iogurte com frutas e talvez com aveia, talvez com linhaça, talvez com um pouquinho de chia. E aí lembrando aí dos queridos nordestinos, também pode encaixar o cuscuz com ovo ou o cuscuz com carne seca. A gente só vai adequar as quantidades
para que essa refeição não fique muito calórica. E aí, se fosse para adequar um café da manhã para os meus avós, por exemplo, a gente poderia deixar o Gohan, talvez um ovo cozido ali, que os japoneses também gostam bastante. E para você que ficou até o final aqui do vídeo, vou dar uma dica bônus, que é uma informação que eu nunca vejo ninguém falando, tá bom? Um ponto muito importante para você conseguir aumentar a saciedade da sua refeição, e aí isso vale tanto para o café da manhã quanto para qualquer outra refeição, em qualquer outro horário do seu dia, é a consistência dos alimentos que estão nessa refeição. Por exemplo, a gente está falando aqui do café da manhã. Se a gente pensar num pão com ovo, a consistência dessa refeição é totalmente sólida. Se a gente pensar por exemplo, um café com leite, né, o famoso pingado, essa refeição é totalmente líquida. Então, toda vez que a gente vai de uma refeição totalmente sólida para uma refeição totalmente líquida, uma coisa que a gente diminui nessa caminhada é a nossa saciedade. Por quê? Se a gente faz uma refeição totalmente sólida, o nosso corpo vai ter muito mais trabalho para digerir essa refeição. Se a gente faz uma refeição totalmente líquida, a gente só tomou ali o café com leite, já está líquido, porque assim, quando os alimentos caem no seu estômago, o que seu estômago vai fazer? Ele vai liquefazer essa refeição. É como se fosse um liquidificador, mais ou menos. Ele vai pegar ali os alimentos que a gente já mastigou, estão numa textura um pouquinho mais pastosa, e vai jogar as enzimas ali em cima desse alimento até ele ficar líquido. Assim que ele ficar líquido, ele vai continuar o caminho e vai passar para o intestino. Mas antes de ficar líquido, ele não vai passar para o intestino. Portanto, se eu faço uma refeição sólida, o meu estômago, né, o meu trato digestório vai ter um pouquinho mais de trabalho para começar a digestão desses alimentos. Se eu faço essa refeição e ela já está totalmente líquida, ele vai ficar muito menos tempo no meu estômago, e estar ali, ter comida no nosso estômago é uma das coisas que também traz saciedade para a gente. Então, se a saciedade é uma coisa que eu estou pensando, e eu estou pensando em emagrecer, por exemplo, uma refeição sólida sempre vai ser mais interessante em detrimento de uma refeição líquida. Então, se você está pensando em emagrecer e aí você sente fome aí no período da manhã, se você conseguir pensar no seu café da manhã com um pouco mais de carinho e conseguir fazer uma refeição, não sair de casa correndo e só toma uma água e sai correndo para ir trabalhar, vai te ajudar bastante no processo de emagrecimento, porque vai conseguir diminuir bastante a sua fome, principalmente aí no período da manhã. Ah, Fernando, mas e se eu comer um iogurte com fruta? O iogurte com fruta, ele ficaria mais ou menos no meio desse caminho, porque ele não é nem sólido, né, totalmente, e nem líquido. Ele é um alimento meio pastoso ali, cremoso. É claro que se a gente começar a adicionar frutas, as frutas, né, normalmente são sólidas, bem durinhas ali, né? Então, ela vai conseguir migrar um pouquinho, né, essa consistência ali mais para o sólido. Então, assim, quando você come um alimento cremoso e você também está pensando em saciedade, se você conseguir aportar ali alguma fonte de proteína, talvez um whey protein, se você conseguir colocar alguns alimentos mais sólidos, então se você conseguir adicionar frutas, pode ser uma coisa interessante. Mas o ideal é que, se você ainda sente fome, né, fazendo esse tipo de refeição, você tente migrar para uma refeição totalmente sólida e favorecer ainda mais aí o seu emagrecimento. E aí, o que você achou dessas dicas? Será que vale o seu like aí ou não vale? Bom, eu espero que você dê o seu like, porque me ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui para você, e o YouTube também vai distribuir mais esse conteúdo aqui para outras pessoas, e é uma forma de você ajudar outras pessoas também a conhecer essas informações. Bom, esse é o vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários qual que é o seu café da manhã, né? O que você gosta de comer, e coloca também da onde você é, para a gente saber, né, quais são os alimentos preferidos aí para cada região do Brasil. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.